usadas para batizar esse fila que está aqui na nossa frente, as letras M e B escondem a história de um grande jogador dos anos 90. Bora conhecer essa história com a gente? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se você ainda não nos conhece, esse aqui é o canal do Sneakers BR. O meu nome é Douglas Prieto. O meu nome é Gerson Gomes. E a gente aqui fala e disseca os tênis que passam aqui pela redação, levando eles aos últimos detalhes. É isso aí, já falamos isso aqui algumas vezes e todo mundo já sabe. A década de 90 foi o berço de várias revoluções culturais e da explosão de muitos astros do esporte, né? Em vários desses esportes, a fila estava do lado dos atletas e é sobre isso que falaremos um pouquinho assim que abrirmos essa caixa. Where you from? Started as an East Coast vibe, now I'm going worldwide. We got this bitch going crazy. I used to take the Mazda for a drive, now I'm on the 405 like it's fuck you, pay me. We really sick of standing outside, had to push them all aside. It's what you get for trying to play me. I bet they make a movie when I die just to talk about my life. They need an actor to portray me. I got this motherfucker clear like an eye drop. I got elevator flow, I'm on a high top. I got little something stacked like an IHOP. Com cores nada discretas, como você pode perceber aqui, diversos detalhes no cabedal e uma entressola inconfundível, esse fila MB aqui provavelmente não passava batido por quem assistia de perto os jogos da NBA lá há 3 décadas atrás, né? Nascido ali na metade dessa década, ele tinha um outro nome, Mashburn One, ou só Mashburn mesmo, já que ninguém se importou muito com o que veio depois. E esse não era um nome aleatório, ele era o Pro Model de Jamal Mashburn, um jogador de 2,3 metros de altura, nascido no Bronx, em Nova York, mas que iniciou a carreira num lugar bem distante e diferente de onde ele nasceu, no Texas, onde jogou pelos Dallas Mavericks na temporada 93-94 até parte da 96-97, quando ele saiu do Texas e foi para o calor de Miami para jogar pelo Heat. A passagem dele pelo Miami foi encerrada ali perto da virada do milênio, né? E aí depois ele foi jogar mais 2 temporadas no Charlotte Hornets, que mudou e depois virou New Orleans Hornets, hoje conhecido como New Orleans Pelicans, né? E a fila acompanhou o jogador por alguns anos e colocou nos seus pés algumas das grandes apostas dela para a época, mas infelizmente não são muitas as fotos que a gente encontra aí buscando nos arquivos digitais da internet, e essa dupla fica bem difícil de ser vista em ação nos arquivos digitais aí. Bom, depois de abandonar o basquete, o Mashburn, agora você já se ligou o que é o M e o B, certo? Não são exatamente as iniciais, mas são uma referência ao sobrenome do Jamal, Mashburn MB. Ele ficou bem conhecido por se tornar um dos jogadores mais bem-sucedidos fora das quadras. Em 2018, ele tinha pelo menos 90 negócios do seu nome. O cara era um empreendedor mesmo, né? Principalmente no setor de alimentos, com lojas do Outback e Papa John's. E apesar de ter se distanciado profissionalmente do basquete, a família continua mantendo essa chama acesa, né? Ainda mais tem restaurante, né? É bom manter a chama acesa. O filho dele, Jamal Mashburn Jr., tem seguido os passos do pai, já atuando na liga universitária. Bom, voltando a falar do tênis aqui, esse design cano alto, essas cores, relevos e texturas, chama a gente para os anos 90, né? Demais. Estampas que remetem a zigue-zagues, raios e outros elementos visuais que fizeram parte da identidade visual dessa geração de tênis e dessa época aí. O nome, voltando às iniciais, o nome mudou de Mashburn para MB em 2015, quando ele foi relançado pela primeira vez. É isso aí, então vamos pegar na mão agora o tênis e olhar com detalhes a quantidade de informação que ele traz aqui, né, Douglas? Não são poucas, né? Não são poucas, e acho que a primeira coisa que pra mim vem assim é o que você já falou várias vezes, né? É ter a cara dos anos 90, né? Pela robustez, pelos materiais, acho que mesmo que ele fosse todo preto com branco, como os tênis clássicos de basquete, esse clássicos entre milhões de aspas, né? Mas mesmo que ele fosse todo branco com preto, ele já seria um tênis com muita cara dos anos 90, né? Agora, com esse monte de grafismo aqui, é bem doido, assim. Eu lembro muito dos tênis que tinha essa parada aqui da sola, assim, que invadia e que ficava um pouco mais arredondada, né? Bom, acho que o que, entre tantas coisas chamativas, realmente essa entressola com esse detalhe aqui é o que, acho que marca esse tênis, né? É um desenho que
Ele se estende até aqui pela caixa, ó, esse mesmo, uma espécie de um espiral aí, cheio com um pouquinho de psicodelia, e acho que isso é o que chama bastante atenção. É legal esse painel de couro bem liso aqui, laranja, é um negócio que achei bacana também. Então, sabe que falando desse painel especificamente, olhando ele bem de cima, assim, ó, bem de cima, assim, direto. De cima. E com bastante força de vontade, ele me lembra Jordan 11 e Reebok Question. Essa paradinha assim da fileira de couro cobrindo os dedos, assim. E aí o Question que nasceu com inspiração no Air Jordan 11, né? E então esse aqui acho que ele vem conversando com o que era o design ali da época, né? Dos anos 90. Mas outra coisa que chama muita atenção do tênis na mão pra mim, além da biqueira alta aqui, é que a sola é bem rígida pra torção, né? Então essa rigidez torcional assim braba, assim, bem rígido mesmo. Só que a entressola é bem fofinha, bem macia, assim. Então é um tênis que de repente pro uso casual, ele deve ser bem gostoso de usar, viu? São duas coisas importantes do basquete, né? Amortecimento e sustentação para não ficar torcendo o pé, como acontece, infelizmente, em algumas vezes. E aí o que eu acho bem legal desse tênis é que ele tem, embora ele tenha a lateral bem alta aqui, a parte de trás, onde fixa o tendão, ela é bem mais baixa do que a lateral, para não ficar raspando aqui e dando essa pegadinha. Inclusive, essa semana eu tava pensando em colocar o Air Jordan 1 Off-White que eu tenho, e eu pensei, puta, vou colocar aquele tênis, aquela traseira dele ficar pegando na minha perna, me dá uma irritada, a língua muito alta. E eu não coloquei pensando nisso, pensando que o tênis é um pouco desconfortável. Eu acho que esse tênis aqui não traria esse ponto. E aí, já falando de comparações com a galera da época dele, com o Jordan 11 e o Question mais especificamente, o sistema de amarração dele é bem tradicional, né? São furos com alguns ilhoses, alguns que pegam mais de um painel até, mas não são as tiras, né? Como alguns outros tênis estavam migrando tecnologicamente daquela época, o que seria, sei lá, um primórdio dos flywires ou qualquer outro sistema de amarração que traria esse ajuste da entressola para a lateral do pé, fazendo o tênis baixar o cabedal mesmo por outros artifícios em relação à sola. Esse aqui, essa furação bem mais tradicional, então onde tem o painel roxo, que é uma sobreposição de painéis, ele não tem ilhós, e onde é esse material laranja, que é esse mesh, ele traz um ilhós para reforçar, para você poder dar aquela apertada e garantir o ajuste no pé, né? Apesar de que, acho que a galera não vai jogar com esse tênis hoje em dia, né? Mas é a questão histórica, né? Que está preservada aí na construção, nos materiais, nos propósitos aí, que já que a gente está remetendo aos anos 90, ele traz essas coisas que eram muito importantes no basquete dos anos 90. Evidentemente, a tecnologia avançou, hoje em dia tem outros tênis muito mais atuais para a prática do basquete, mas esse MB aqui, ou Meshburn, resgata essa época de ouro aí do basquete e hoje serve para você dar um passeio bem estiloso por aí. Além disso, para facilitar o seu calço, ele vem com um puxador traseiro que tem um centro aqui refletivo, então nos seus momentos de pouca luminosidade, se a luz encontrar o seu pé, ela vai brilhar. Então é isso. Onde que você encontra esse tênis para comprar, Gerson? Bom, são 4 colors que já estão disponíveis. Elas variam os preços de R$ 649,90 a R$ 799,90 e você pode encontrá-las no fila.com.br. Certo? Certo. Esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam, compartilhem. Como diz o Gerson, tomem água, agora usem protetor solar, que tá um sol para cada um, e até a próxima. E logo menos tem vídeo individual.